Marcos Lisboa, precisa trocar de técnico, Antônio chegou ao seu limite. Bom, em relação à troca de técnico, o que aconteceu? No início dessa noite, o nosso queridinho Marco Belo, né, acabou soltando aqui a informação que o Carille seria o cara, né, do Corinthians para... deixa eu trazer aqui o tweet dele para não dizer que não foi ele, daqui a pouco apaga, né? Mas todo corintiano tem um dia de paz, mas sempre deixam aquela bombinha para que a gente sofra um pouquinho, né? Então, o Marco Belo acabou soltando esse tweet há uma hora atrás, antes da nossa live. Marco Belo soltou: se o técnico Antônio Oliveira for demitido do Corinthians após o jogo de segunda-feira contra o Palmeiras, a primeira opção do presidente Augusto Melo e Fábio Carille. O presidente também avalia muito bem os trabalhos do argentino Martí, Anselmo e de Cuca. Vamos lá, gente. Calma aí, vamos lá. Só para começar o negócio. Martí, Anselmo, Cuca e Carille, os dois pelo menos ali, não tem nada a ver com Carille. O estilo de jogo tem nada a ver. Então, assim, com todo respeito, se há uma discrepância tão grande em relação à escolha dos treinadores, me parece que estão perdidos, ou que a informação não deve seguir adiante. Vale ressaltar que o Fábio Carille tem uma multa e não é pequena com o Santos. O Santos, inclusive, está na FIFA por uma outra multa com o Nagoya, na rescisão que ele tinha no Japão. Então o Santos já tem um problema com o Carille. Teria que demitir, ou o Corinthians pagar a multa. O Corinthians está com dificuldade de contratar jogador. Pagar caro. Aí vai pagar 16 milhões. Eu acho que é 16, né? Eu acho que foi 16 que estavam falando. Bom, anyway. Você vai pagar uma multa salgadinha ao Santos. Vai salgar o bacalhau. É sério isso? Tá de brincadeira? Bom, essa aí é a notícia de hoje. E já digo logo, se for o Carille, é um tapa na cara da sociedade, ou da nossa sociedade, do nosso time. Hoje o Carille, aliás, foi questionado em uma coletiva, eu estava vendo a coletiva dele, e a questão foi questionado se a ausência de peças inviabilizaria a variação tática da equipe. Ele disse não. Ele disse que ele sempre jogou dessa forma e joga da mesma forma como sempre será, e foi assim a carreira dele toda. Ou seja, o Carille tem uma nota só. Vocês estão reclamando de variação tática, vocês estão reclamando de opções e variação dentro de um perfil de treinador, vocês terão o Antônio. Você já tem o Antônio para falar que não tem variação tática, certo? Então, com todo respeito, eu sei que o Carille tem uma história recente no Corinthians, 17 a 19, 3 títulos estaduais, 1 título brasileiro, uma semifinal na Sul-Americana, mas os trabalhos posteriores do Carille não me parecem tão um sucesso suficiente para que ele retorne ao Corinthians com qualquer destaque. Então, com todo respeito a quem é favorável, eu sei que alguns outros influencers aí são favoráveis ao Carille, não me parece trazer, me parece aquela sensação de nostalgia, a mesma crítica que esses mesmos fazem com ex-jogadores no Corinthians por reviver momentos de felicidade com jogadores antigos, é a mesma coisa que você está revivendo com o Carille. O Carille foi muito bom em 2017, foi muito bom em 2018, no estadual, foi muito bom em 2019. E aí? Fez o que depois disso? Se destacou em quê? Ganhou o quê posteriormente ao Corinthians? Ou você não entendeu que ele ganhou 3 estaduais e o Brasileiro 2017, que foi seu ano de estreia? Né? Então, assim, retornar ao Carille me parece uma nostalgia que enfraquece o argumento desses mesmos com jogadores antigos. Senão, daqui a pouco pode trazer o Romarinho de volta. Rodrigo, o Corinthians não tentar a contratação do Gabigol. Você quer falar do Gabigol já? Rapaz, vocês estão muito arrevoados. Bom, o Gabigol tá fora da partida aí do jogo do Cruzeiro
pelo Campeonato Brasileiro, ele tem 5 jogos rodados pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo não vai colocá-lo exatamente, porque caso faça 2 jogos, um abraço, já foi, não tem o que fazer. Ele já jogou pela Copa do Brasil e nesse momento eu acho que ele já não pode jogar. Então, de certa forma, quem fosse adquirir o Gabigol neste momento para esta temporada só seria para o Campeonato Brasileiro, exceção fosse para as competições que tivessem ali situações muito peculiares. Por exemplo, se o Corinthians vai atrás do Gabigol e fecha com o Gabigol, ele pode jogar Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro, 2 competições. Enquanto a Copa do Brasil, eu acho que ele entrou no... Devo estar correto em relação a essa informação, mas deixa eu só confirmar aqui se ele botou o pé no jogo contra o Amazonas, que eu acho que ele jogou contra o Amazonas. Posso estar equivocado aqui? Acho que não. Copa do Brasil ele jogou, fez uma partida. Duas possíveis ele entrou em um jogo, tá? Então, sim, ele entrou, tá inviabilizado, porque fez participação em um jogo da Copa do Brasil. Dito isso, então, seria essa peculiaridade. Se jogasse pela Libertadores, ainda pode, né? Porque você pode fazer antes das oitavas, pelo menos era uma regra antiga, não sei se mantém, ele pode utilizar dessa forma. Sobre o Gabigol especificamente, amanhã, né? Amanhã é o último dia de contrato que prende o Gabigol ao Flamengo, no sentido de que ele pode assinar um pré-contrato a partir do dia 30/6. Virou a madrugada, ele já pode assinar com qualquer um. Um dos times mais interessados seria o Palmeiras, e hoje saiu a informação, né, do Vene Casagrande, que o Palmeiras, de certa forma, teme a contratação do Gabigol, apesar que o Palmeiras foi achincalhado pelo Gabigol a vida inteira, né? Com várias provocações, seria quase um Paulo Nunes dentro do Palmeiras. Eu gostaria desse tipo de treta lá dentro, até para estourar logo a bomba e todo mundo começar a brigar, seria muito legal. Mas um dos diretores do Palmeiras indicou que, no anonimato, ao Vene Casagrande, de que eles não teriam como justificar o Gabigol, né? Um jogador que está em baixa, recebendo mais que todo mundo do elenco, né? Qualquer um dos tops do elenco, o Gabigol receberia mais que no Palmeiras. Hoje saiu a informação que o Santos fez uma proposta de 2 milhões de reais ao Gabigol. Então, a primeira proposta do Santos, Marcelo Teixeira, que fez a contratação do Thiago Gasparim, inclusive, que era ex-Corinthians, agora está aí atrás do Gabigol, disse que conversou com a família e tudo mais. Bom, muita gente está aguardando o julgamento do Gabigol para saber se efetivamente o Gabigol vai ter disponibilidade de jogo, né? Agora sim, gente, tenham calma, porque ao Gabigol, nesse momento, ele está muito tranquilo na vida dele. Ele tem o contrato com o Flamengo até o final do ano, com um salário razoavelmente ali entre 1,6 milhão, pelo menos que passaram 1,6 milhão. Tem alguns encargos adicionais, alguma coisa nesse sentido, mas no geral ele está tranquilo. Por quê? Porque ainda tem 2 meses ainda para decidir a vida dele. Ele pode tanto ficar no Flamengo recebendo essa quantia, quanto efetivamente pedir a rescisão. Ao Flamengo cabe receber uma compensação financeira e tratar com o jogador, ou liberar gratuitamente para não arcar com todos esses valores. Aí teria que fazer um acordo com o Gabigol. Então calma, não vai ser a primeira proposta que o Corinthians não vai fazer. É um sonho antigo, vão aguardar. Não sei como vai ser a questão do Gabigol no sentido do Cais, tá? Não me lembro em relação ao Cais, mas deixa eu ver aqui. Julgamento Gabigol, que eu nem achei que seria a primeira pauta, tá? Cruzeiro aguarda julgamento, resultado do julgamento. O julgamento do jogador que tinha sido adiado, deixa eu ver para que dia. Segundo semestre desse ano. Não tem uma data específica, não, tá? Essa matéria foi feita aqui no começo do mês, há 20 dias atrás. Não tinha uma data para o julgamento do CAIS, o que atrapalha, inclusive, a formatação, né? Então, não tem muito o que fazer agora, vai ter que aguardar esse tipo de marcação para que os clubes saibam, por exemplo, quando você vai fazer um contrato, você não vai estar disponibilidade até agora, o seu julgamento ali está em curso, vai até abril
a punição vai até abril de 2025. Então, assim, de certa forma, caso ele não reverta, é abril de 2025. Caso ele reverta, ele está disponível para todo mundo. Aí eu risco. Já pensou, você faz uma contratação, antecipa, faz o valor, paga 2, 3 milhões de reais para um jogador que você só vai utilizar daqui a um ano, quem é que vai arriscar? Então todo mundo vai ficar no aguarde, certo? Então calma, que tá todo mundo apressado, assodado, reclamando de todos os lados, né? E aí é complicado. O Gabigol custará por baixo 2 milhões e meio a qualquer clube, mas ele quer 3. Ressalte-se o seguinte, tá? Eu acho que o salário está sendo incorporado, e isso de forma até muito bem arquitetada pela mídia, principalmente a do Flamengo, para que isso encarne, na verdade, ao jogador a questão das luvas, tá? Esse valor aqui está incluído as luvas, encargos, entre outras coisas, que vão deixar livre no seu salário. Então, efetivamente, a gente tem que ficar bem de olho no que o jogador está pedindo de salário. Tem as luvas na questão de aquisição de jogador, né? Porque ele vai estar livre, ele está vendendo o seu passe, como foi o Guerreiro com o Flamengo, por exemplo, 40 milhões lá naquela época, juntando salário e luvas. Então, pode ser que haja essa diluição das luvas no salário, mas não seja o salário em si, seria a compra de um passe como se fosse comprar para um time.